Senhor, igreja. Diga assim: Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Aplauda o nome do Senhor. Nós jamais podemos nos esquecer que Deus é bom. Em todo o tempo Ele cuida, Ele zela, Ele ensina, Ele faz, Ele fala, e nós ouvimos a sua voz. E nesse mês nós temos essa campanha de oração, e como proposto, hoje nós continuaremos falando a respeito da oração. Nós vamos falar como é importante a oração para o cristão. Não somente para o cristão, mas para todo aquele que necessita que a vontade de Deus seja realizada sobre a sua vida. Por isso, nesta hora eu te convido, abra sua Bíblia, Salmo de número 88, versículo 1 e versículo 2. E enquanto você abre a sua Bíblia em Salmo 88, eu quero agradecer a Deus por mais este domingo em sua casa, pela oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Agradecer a Deus pela minha família, pela minha esposa, que nesta noite está aqui reunido para que possamos adorar o nome do Senhor. Salmo número 88, versículo 1, versículo 2 diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração. Inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. Senhor, nesta noite, nós Te pedimos, Pai, que a Tua palavra adentre, Senhor, os nossos corações, para que possamos, em conhecimento, Senhor, crescer na graça, Pai. Que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz, que possamos, Senhor, aprender, Pai, em tudo aquilo a qual o Senhor tem para falar conosco, e que a Tua palavra venha sobre as nossas vidas e produza aquilo para o qual ela foi enviada. Te louvamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E você pode tomar seu lugar. Eu acredito que todos nós saibamos o que é o conceito da oração. Quando se fala em oração, imediatamente temos em mente falar com Deus. E oração nada mais é do que isso, falar com Deus. A origem da palavra oração vem do latim e significa um discurso solene, ou uma palavra de pregação e exposição de um tema, ou uma prece, uma súplica, um pedido de ajuda, ou até mesmo palavras de agradecimento. Oração nada mais é do que o fato de dirigirmos a nossa palavra a um grupo de pessoas ou a uma pessoa em específico. Quando nós falamos em oração, nós devemos ter em mente que nós devemos expor aquilo que nós sentimos, aquilo que nós conhecemos e aquilo que nós desejamos expor e falar às pessoas. Quando nós falamos em oração como cristãos, nós falamos em dizer a Deus as nossas súplicas e as nossas necessidades. Não somente as nossas súplicas e as nossas necessidades, mas dizer também a Deus a nossa, externar a Deus a nossa gratidão com palavras de amor, dizendo que Deus é bom o
tempo todo. Quando nós falamos em oração, nós desejamos expressar aquilo que está no nosso mais íntimo e profundo ser. Ainda que a palavra não nos saia à boca, o Senhor já a conhece por completo, sabendo tudo aquilo a qual nós queremos falar. E ainda que nós não tenhamos palavras o suficiente, que nosso coração esteja passando por um processo de tamanha contrição, de tamanho aperto, de tamanha necessidade, que somente lágrimas saiam do nosso coração e da nossa alma, o Espírito Santo da promessa, Ele pega essas lágrimas e entrega a Deus em oração. Ainda que com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo de Deus intercede por nós em orações. Sabendo destas coisas, devemos ter em mente que oração não é a repetição de palavras, não é um conjunto de palavras mágicas a qual nós abrimos a nossa boca, falamos e algo vai acontecer. Não é um abracadabra, não é a simples falar de palavras que qual nós estamos acostumados. O próprio Senhor Jesus, Ele nos ensina, orientando, dizendo que orar não é a repetição de palavras, não é o muito falar que faremos com que Deus nos ouça, mas é a qualidade das palavras a qual nós falamos e que nós seremos ouvidos. Quando nós entregamos o nosso coração em oração, nós sabemos que isso é algo que não é um comportamento especial, não é algo que nós colocaremos de uma forma diferente, não é porque eu vou orar que eu tenho que criar um ritual e ter uma série de gestos, uma série de ações, um comportamento diferente para orar a Deus. Basta apenas que nós entremos em oração. Basta apenas que nós olhemos para dentro de nós e desejamos em nosso coração ser ouvido por Deus, e prontamente Ele ouvirá. Aleluia, Jesus. E oração é algo que não é facilmente compreendido. Muitas vezes nós precisamos entrar no nosso mais profundo ser e buscar dentro de nós aquilo a qual realmente somos para orar a Deus. Abrir por completo o nosso coração e expor tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós desejamos ao Senhor para sermos ouvidos. E isso não é algo fácil de ser compreendido. Muitas vezes nós oramos e as pessoas olham para nós e não entendem o porquê da nossa oração. Basta olhar no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, quando Ana orava pedindo ao Senhor um filho, então o sacerdote ele ia olhar para ela, não compreendendo o que ela estava falando, não compreendendo o que ela estava fazendo, a julgou pela sua aparência. Mas Deus, que conhece o nosso coração, sabia qual era o desejo do coração de Ana, e por seu coração contrito e totalmente entregue ao Senhor, Deus concedeu o pedido da sua oração. Jesus ele nos ensina como orar. Ele diz que nós devemos entrar em nosso quarto, sabendo que o nosso Pai que nos vê e nos ouve em secreto, ouvirá a nossa oração. Aleluia. Sabendo disso, o apóstolo Paulo ele nos ensina que quando nós devemos entrar em oração, nós devemos entrar com confiança, sabendo que no tempo oportuno
nos ajudará. Diga assim comigo: no tempo oportuno, Deus nos ouvirá e nos ajudará. Deus, Ele sempre estará pronto para nos ouvir e mais ainda pronto e disposto a nos ajudar, desde que a nossa oração seja uma oração simples e sincera. A oração, nós temos que ter em mente que não é uma maneira, não é um meio de resolver um problema. Pelo contrário, a oração é a ferramenta que nos faz com que nós não tenhamos, é a ferramenta que nos instrui como passar por esta dificuldade. Mas é necessário para isso que nós tenhamos uma vida de oração, uma vida contínua e constante na presença de Deus em oração. O apóstolo Paulo, ele fala assim, que o desejo dele é de que as igrejas em todo tempo, em todo lugar, façam súplicas e orações em ações de graça, levantando as mãos, sem ira e sem contenda, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus fará em nossas vidas. Glória a Deus. Devemos saber também que a oração é um meio pelo qual nós receberemos a sensibilidade no Espírito Santo para ouvir a voz de Deus de forma nítida, clara e objetiva. Quanto mais nós oramos, mais sensíveis estaremos à voz do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Quanto mais nós oramos, mais conhecemos a voz do bom pastor. Jesus, ele fala assim que ele é o bom pastor e as suas ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. E ele fala isso dizendo, porque ele conhece como pastor, sabendo que quando uma ovelha berra, quando uma ovelha brame, quando uma ovelha geme, ele ouve a voz daquela ovelha e de imediato vai ver o que está acontecendo em socorro e atenção àquela ovelha. Por isso ele fala que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, porque ele ouve a voz da ovelha, chama a ovelha pelo nome e a ovelha responde à voz do pastor. Aleluia. Quanto mais oramos, mais sensíveis nós somos à voz do bom pastor. Uma vida de oração, ela não pode ser tomada pela preguiça. Como cristão, nós devemos nos manter em constante oração, sabendo que em todo tempo as orações e súplicas e ações de graça nos ajudará no tempo oportuno. Quando nós passarmos por alguma dificuldade em meio à nossa família, é a oração que nos vai instruir e nos vai capacitar. Quando nós passamos por alguma dificuldade em meio ao nosso trabalho, é a oração que nos vai instruir e nos vai capacitar. Quando nós passamos por alguma dificuldade na obra de Deus, é a oração que nos vai instruir e nos vai capacitar. Quando nós passamos por alguma dificuldade em meio à sociedade a qual vivemos, é a oração que vai nos instruir e nos capacitar a passar por essas situações. E a oração é tremendamente especial. A oração é algo multidimensional. A oração é algo a qual nós fazemos no mundo físico e real, sabendo que primeiramente vai acontecer no mundo espiritual e alcançar a nossa vida e a vida daqueles para a qual nós estamos orando. A oração ela é multidimensional porque ao mesmo tempo em que ela é um lugar, um oásis calmo e acalentador, enquanto a oração é um lugar que nos leva à calmaria, à tranquilidade e ao sossego, ela é ao mesmo tempo um campo de batalha. Enquanto nós
estamos em um lugar calmo, nós estamos orando e batalhando. Enquanto nós estamos nos tranquilizando na presença do Senhor em oração, nós estamos lutando nos lugares celestiais. Enquanto nós estamos expressando na nossa oração um louvor de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele faz, nós estamos apresentando uma súplica das nossas necessidades, sabendo que Ele é poderoso para atender todas as nossas necessidades em tudo que Ele fará. Enquanto nós oramos, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo a nossa queda, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo a nossa necessidade, nós sabemos que as nossas orações nos dão autoridade, nos dão poder, nos dão força, nos dão vigor, nos fazem caminhar, nos fazem prosseguir. Nós vemos que somos fracos, mas através das nossas orações nós temos força para caminhar. Está fraco, está cansado, está triste, está amargurado, está em problema, está em dificuldade, então ore, porque todas essas coisas serão transformadas no poder da palavra de Deus e da tua oração. Quanto mais nós oramos, mais intimidade nós temos com Deus, no sentido de saber que Ele está nos ouvindo e atendendo todas as nossas súplicas e todas as nossas necessidades. A oração é a ferramenta que nos habilita para reconhecer, conhecer e realizar a vontade de Deus. Quando nós oramos, Deus começa a revelar a sua vontade sobre as nossas vidas. Porque aí nós começamos a orar não mais a nossa oração, mas a oração que o próprio Deus coloca em nossos corações, para que possamos interceder pelos fracos, pelos doentes, pelos enfermos, pelos necessitados, pelos que estão presos no vício da droga, por aqueles que estão presos nas cadeias de Satanás. A nossa oração faz com que a vontade de Deus seja revelada em todo tempo, em todo instante e em todas as coisas. Glória a Deus. Diga assim: quanto mais orar, quanto mais eu orar, mais Deus se revela. Quanto mais oramos, mais Deus se revela. E oração é um exercício de relacionamento. Devemos ter em mente que exercício é algo que necessita, primeiramente, de disciplina e de regularidade. Quando nós vemos aquelas pessoas que vão a uma academia ou praticam esportes e necessitam se exercitar para melhorar as suas habilidades, nós vemos que elas fazem isso todos os dias. 1, 2, 3, 4, 5 atletas profissionais, para ficarem excelentes naquilo que eles executam, muitas vezes precisam treinar durante 6, 7, 8 horas, para que cheguem no dia da competição e que exerçam o melhor a qual eles se prepararam. A nossa oração é um exercício. Sabendo que é um exercício, então nós temos que saber que devemos orar 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, para que no momento oportuno Deus ele revele a sua vontade e Ele vai e te ajude. Ao ponto de que quando chegar a necessidade e você não tiver tempo, a tua oração terá tanta autoridade que você estenderá a mão e falará: seja feita a vontade do Senhor, e acontecerá o milagre. Aleluia! A tua oração tem que ser poderosa para realizar milagres.
faremos obras maiores do que aquelas que Ele fez. Mas isso só acontecerá se tivermos uma vida de constante oração. Não devemos pensar em nós mesmos, que se eu orar um pouquinho, as coisas vão acontecer. Não, pelo contrário. Se nós orarmos pouco, não podemos nos confiar nessa pequena oração, mas nós temos que entregar toda a nossa alma, todo o nosso corpo, entregar tudo que nós somos na oração, porque não sabemos se esta será a última oração da nossa vida, ou a última oração na intercessão da vida de alguém. Então a nossa oração, ela precisa ser uma entrega total. Nós não podemos orar de forma reservada. Nós não podemos orar de uma forma fechada, no sentido de querer dimensionar e impedir o agir de Deus em nossas vidas. A nossa oração, nós temos que ter em mente que ela é poderosa para alcançar até aquele a qual nós não conhecemos. A nossa oração, ela é um exercício de relacionamento com Deus. Quanto mais orarmos, mais nos relacionamos com Deus, porque quanto mais orarmos, mais Ele revela a sua palavra, mais Ele revela a sua vontade, e mais ouvimos e temos sensibilidade para a voz do Espírito Santo. Por isso que o salmista Davi, ele fala assim: ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite eu clamo a Ti. Ele orava de dia, ele orava de noite, ele clamava o tempo todo. Ele sabia que o Deus para quem ele orava era o Deus da sua salvação. Nós devemos orar sabendo que Ele é o Deus da nossa salvação. Nós devemos orar sabendo que Ele é o Deus do nosso louvor. Nós devemos orar sabendo que Ele é o Deus que está com as mãos estendidas, pronto para nos abençoar. Dia e noite clamo a Ti, que chegue a presença, a Tua presença, a minha oração, para que a nossa oração chegue à presença do Senhor. Devemos, em todo tempo, em todo instante, entregar tudo que nós temos ao Senhor. Deus, Ele entregou tudo que Ele tinha de melhor para nós. O Senhor Jesus, Ele entregou a sua vida por completo, para que nós pudéssemos estar nesta noite, hoje aqui, reunidos no nome do Senhor, louvando e engrandecendo o Deus da minha, o Deus da sua, o Deus da nossa salvação. Ele se entregou por completo. E ainda no momento em que Ele se entregava por completo, Ele fazia uma súplica para aqueles que o acusavam e escarneciam diante deles, dizendo: Pai, perdoa-os. Pai, perdoa-os. E a nossa oração precisa ser essa: Pai, perdoa-nos. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes em nossa necessidade nós clamamos a Ti e somos egoístas e não vemos a necessidade dos nossos irmãos. Perdoa-nos, Senhor, porque nós somos fracos, nós somos falhos e somos completamente dependentes de Ti. Nós devemos saber que a oração é algo tão grandioso
maravilhoso e é algo exclusivo. A oração, ela revela a sua exclusividade quando nós vemos que Deus, ele fala com os homens através de inúmeras maneiras. Deus utiliza objetos, Deus utiliza situações, Deus utiliza pessoas, Deus utiliza até animais quando ele quer falar com o homem. Quando Deus precisava falar com Moisés, ele fez a sarça arder. Quando Deus, ele precisava falar com Balaão, ele usou uma jumenta. Quando Deus precisava falar com o povo, ele usava Moisés e os profetas. Quando Deus, ele precisava falar com cada um de nós, Jesus, ele diz assim, que ainda que nós fechemos as nossas bocas, as pedras clamarão. Aleluia, Jesus. Mas o caráter da oração é algo tão exclusivo, tão particular, que é a única forma que nós temos de falar com Deus. A oração é algo tão particular, tão especial, que Deus reservou esse canal único, e ele demonstra a sua exclusividade quando ele diz assim: eu te chamei pelo nome e te pus o sobrenome. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Eu ouço a tua oração. Quando você clamar a mim, eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e firmes, a qual você não sabe. Quando você clamar a mim, eu virei de encontro a você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e clamar a mim, então eu ouvirei dos altos céus. Deus, ele fala que ele ouve dos altos céus a nossa oração. Ele se inclina para mim. O salmista, ele diz assim: Senhor, eu clamei a ti e o Senhor se inclinou a mim e ouviu a minha oração. Deus, ele ouve a nossa oração. Aleluia. Em todo tempo ele ouve a nossa oração. Diga assim: Deus, ele ouve a nossa oração. Sabendo que um canal mais exclusivo e eficaz e eficiente, a oração é a maneira com a qual nós crescemos diante da presença de Deus em graça e conhecimento. Deus, através da oração, faz com que nós cresçamos na fé. Ele faz que quanto mais nós oremos, mais tenhamos fé de que Ele nos ouve. Quanto mais nós oramos, mais nós crescemos na esperança de que Ele atenderá às nossas súplicas. Quanto mais nós oramos, mais nós crescemos na sabedoria, sabendo que Ele é quem nos instrui de todas as coisas. Quanto mais nós oramos, mais perseverante nós ficamos, sabendo que o guarda de Israel, ele não dorme e nem tosqueneja. Quanto mais nós oramos, mais passamos a ter domínio próprio sobre as nossas ações, sobre as nossas palavras, sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso olhar, sobre o nosso falar, sobre o nosso agir. A oração nos leva ao domínio. Quanto mais nós oramos, mais nós crescemos na tribulação, mais nós crescemos na paciência, sabendo que a paciência gera tribulação. Mas, quanto mais nós oramos, mais nós crescemos no amor uns pelos outros. Sabendo de todas essas coisas, nós vamos entender que a oração é a única ferramenta qual nós temos para receber, através do nome do Senhor Jesus, a vitória contra o pecado, a vitória contra a enfermidade, a vitória contra a dúvida, a vitória contra o desespero, a vitória contra as decepções, a vitória contra o medo, a vitória contra a vergonha, a vitória sobre tudo aquilo que nos
coisas. É por isso que nós estamos este mês de janeiro inteiro, em todos os cultos, orando e clamando ao Senhor. Que durante esse final de mês, esses 11 dias que restam para findar o mês, e mais os outros 11 meses que nós temos pela frente, até o dia da volta de Jesus, que nós tenhamos em nossa mente e em nosso coração as palavras do salmista quando ele diz: ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite eu clamo a Ti, chegue a Tua presença a minha oração e inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. Que nesta noite e todos os dias das nossas vidas, a nossa vida seja uma vida de oração. Em todo tempo, em todo lugar, em todo instante, oremos, levantando as nossas mãos sem ira e sem contenda, adorando aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser, para todo sempre. Amém. Que você possa aplaudir o nome do Senhor e que essa palavra faça parte da sua vida.